Muito bem, nosso tema de hoje é para fechar esse mês que nós falamos sobre felicidade de cabeça para baixo, nessa ideia básica de que enquanto nós somos treinados e instruídos a vida inteira a entender que sucesso traz felicidade, a grande verdade é que é a felicidade que traz o sucesso. E o tema específico nessa noite se trata de uma frase até bem comum que as pessoas usam para dizer que a felicidade vire rotina. E eu começo contando uma pequena história do livro, onde o palestrante, o professor Shao Arcor, ele vai contar de uma palestra que ele traz, que na verdade era um treinamento para uma empresa, onde ele ia falar sobre a questão da felicidade. E ele diz que durante aquela palestra, quando ele ia falar, tinha um que dizia assim: mas esse pensador que você usou, ele fala tal coisa. Esse psicólogo, ele também diz tal coisa. Eu não concordo muito com a forma que você expõe. E ele notava que tudo que ele tentava falar, tinha um lá que já sabia. Tudo que ele tentava falar, tinha um que o interrompia. Até que esse cara no meio da palestra levanta e sai. Ele fica meio sem jeito, que saiu no meio da palestra, aquele sujeito. E quando acaba, vem alguns da empresa, e um deles diz assim para ele: você reparou aquele homem que saiu? E dele: não tinha como não reparar. Ele disse: pois é, aquele é o homem mais infeliz da nossa empresa. Ele ficou assim. Veio um outro e disse assim: desculpa, você viu que fulano saiu. Ele disse: pois é, eu reparei. E outro disse assim: nós não conseguimos colocá-lo em nenhuma equipe, porque ele simplesmente é tóxico. Que a Bárbara acabou de falar sem nem saber qual era o meu tema. E Shao Arcor conta essa história, ele diz assim: poxa, o cara que conhecia toda a minha ideia, o cara que tinha o conhecimento da psicologia positiva, que é aquilo que ele fala, o cara que não precisava aprender nada, era o mais infeliz. E era um que ninguém aguentava. Isso começa a nos sinalizar que na nossa vida conhecer não significa viver. Uma pesquisa surpreendente chegou à conclusão que 45% dos médicos que dizem para você se alimentar bem e cuidar da sua saúde são sedentários e se alimentam muito mal. 45% dos médicos. Essa mesma pesquisa chegou à seguinte conclusão: não basta ter conhecimento do assunto, você tem que viver o que você conhece. Um exemplo: muitos gurus organizacionais que ajudam as pessoas a se organizar são extremamente desorganizados. Muitos instrutores financeiros têm grandes dívidas. Muitos líderes religiosos que pregam sobre Deus, e na Europa nós temos até números mais concretos disso, não acreditam em Deus. Muitas das pessoas que falam sobre vários assuntos, e entre eles sobre a psicologia positiva, que é essa ideia da felicidade, são extremamente infelizes. Isso pelo menos nos deveria dar uma dica. Saber, conhecer sem viver, ainda não significa felicidade. Nós estamos há um mês falando sobre felicidade e a pergunta é: você é mais feliz do que há um mês atrás? Para pensar um pouquinho. Essa tua última semana foi melhor pelo que você ouviu sobre felicidade? Simplesmente ouvir não garante felicidade. Simplesmente saber o que foi pregado na primeira, na segunda, na terceira e agora na quarta semana não garante felicidade. O nosso desafio é maior. E há muito tempo atrás, Aristóteles, estudando, refletindo sobre essa vivência humana, ele diz o seguinte: para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência, ou nos sentir excelentes. Temos que agir com excelência. Ele diz: muito bem você saber ser excelente. Muito bem você ter um ótimo pensamento. Muito bem você ter uma ótima sensação. Mas você precisa agir. E o meu convite para você hoje é que essa mensagem nos desafie a pensar:
Eu escuto sobre felicidade, eu disserto sobre felicidade, eu sei argumentar sobre isso, mas eu sou feliz? Ou será que eu sou mais um como aquele empresário que sabia tudo? Mas todos diziam, é o mais infeliz nesse lugar. E o meu convite para aqueles que têm a Bíblia, vai ter no telão também o texto, mas se você quer acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, o texto é Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25. Olha que palavra especial. Olha que palavra maravilhosa para nos ajudar nessa reflexão. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que palavra maravilhosa. Tiago escreve para uma igreja que, assim como nós, ouvia da mensagem de Deus, ouvia da palavra de Deus, conhecia Deus, ensinava sobre a palavra de Deus para outros. Mas tem uma hora que ele diz, mas espera um pouquinho, tem um conselho aqui que é bem óbvio, mas eu não posso deixar de dizer. Sejam praticantes do que vocês ouvem. Porque se vocês não praticam, vocês estão enganando uma pessoa. Vocês mesmos. Não praticar o que você ouve não engana a Deus. Mesmo que os teus argumentos sejam maravilhosos e enganem muitas pessoas, a grande verdade é que o engano é somente para a nossa vida. E ele diz mais, porque aquele que persevera, ou seja, eu viver o que a palavra me diz, o que eu escuto, não é uma coisa que vem, uma sensação, um momento eu vivi e está pronto para sempre. Ele diz, não, aquele que persevera nessas coisas. Que coisas? Em praticar o que ouve. Em ouvir e praticar. Em ouvir e praticar. Aquele que persevera nisso, o que ele diz? Será feliz. Olha a palavra de Deus mais uma vez nos dizendo que livros que escrevem em 2017 e 2018 que viram sucesso na humanidade. Tiago já dizia 2000 anos atrás a mesma coisa. Pratique. Pratique o que você ouve e você vai ser feliz. É óbvio. A vida ela é um conjunto de sentimentos, de tristeza e alegria constantes, de perdas e vitórias, de acertos e erros, de sonhos realizados e sonhos não realizados. Às vezes você lida com a saúde, às vezes você lida com a doença, você lida com a alegria de alguém que nasceu e com a tristeza de alguém que morreu. Você lida com momentos que o salário é bom, que o negócio dá certo, e momentos que você perde o emprego, tem que reorganizar a vida financeiramente, porque as coisas estão difíceis. E aí eu volto lá para a primeira semana, quando nós falamos, nós temos que entender a diferença de alegria e felicidade. Porque a nossa alegria sim depende das circunstâncias. A nossa alegria sim é vivida só nos bons momentos. Mas você pode estar passando por uma grande tragédia. E mesmo assim a felicidade habitar em você. O mesmo Tiago que escreve para essa igreja, ele diz, outra dica de ser feliz, ele diz, feliz é aquele que persevera, que aprende na provação. Existe felicidade mesmo quando as coisas estão difíceis. Que é uma felicidade que não se abala. É uma felicidade que não é facilmente perdida na vida. Sim, então, ok. Nós temos uma vida que ela pode ser feliz. Uma vida que ela tem essa possibilidade. Aquilo que nós ouvimos, nós queremos praticar. Mas então como a gente faz isso? Eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar que a maioria das vezes os nossos planos vão por água abaixo? Você diz, eu vou ser feliz. E como eu perguntei, você está mais feliz
depois de um mês ouvindo sobre felicidade? Os nossos planos às vezes vão por água abaixo. Quem sabe a empolgação que o culto nos traz com uma mensagem, ali na porta já fica um pouco abalada. E chegando em casa mais ainda. Então a pergunta é, por que é tão difícil mudar nosso comportamento? E como nós podemos facilitar essa tarefa? Não é fácil mudar o comportamento. Você não escuta toda hora uma história assim, fulano era fofoqueiro, nunca mais falou mal de ninguém. É raríssimo. Você só escuta, ele falou mal de mais gente. E você só diz, novas. Já sabe. O fulano parou de reclamar. Normalmente quem tem o costume de reclamar, reclama mais ainda. Nossa, o fulano que achava tudo ruim, agora acha tudo bom. É comum? O normal não. O normal é que o que fofoca segue fofocando. Às vezes ele dá um descanso que você até estranha e pensa, o que será que aconteceu com ele? Ele está um pouco diferente. Por que será que ele parou de reclamar? Será que ele mudou? Aí daqui a pouco você percebe que ele está reclamando de novo. Você diz, só tirou umas férias. Já voltou ao normal. As pessoas costumam repetir. Por quê? Por que é tão difícil mudar o comportamento? E como a gente faz para então facilitar a mudança? Um dos pais da psicologia, William James, quando ele vai refletir sobre o comportamento, ele diz o seguinte, sobre o comportamento humano ele diz, somos meros apanhados de hábitos. E aqui vem um grande segredo que eu quero conversar com você nessa noite, para que o ouvir se aproxime do praticar. Para que o que entra aqui costume e passe a ser aqui, que tem a ver com a nossa vida. Você já percebe a força do hábito na tua vida? Sabe por que é tão difícil um murmurento parar de murmurar e reclamar? Porque ele reclamou uma vida inteira. E isso é um hábito tão forte que não muda do dia para a noite. Ele aprendeu a enxergar o negativo. E é um hábito tão forte que não vai sem um impulso, em um dia que ele vai estar inspirado e que a vida vai mudar para sempre. Vai ser um exercício constante. Não é por acaso que Tiago diz, aquele que ouve e persevera, ou seja, aquele que cria o hábito de ouvir e praticar, vai criar o hábito de ser feliz. Tem a ver com o hábito, tem a ver com a história, e a nossa tendência é da negatividade. Um exemplo bíblico disso que ilustra muito bem na história dos 10 leprosos. Quando Jesus cura 10 leprosos e a Bíblia nos diz que 10 são curados. E essa cura de uma lepra é cura de uma doença terrível nos tempos de Jesus. Era praticamente o fim da vida social, o fim da vida emocional e o fim da vida existencial de uma pessoa. E Jesus cura 10 pessoas com essa doença. E a Bíblia diz que dos 10 que ele cura, 9 seguem o seu caminho sem nem fazer assim para agradecer. E um vira, um volta, um dá um passo diferente e volta para agradecer Jesus. A nossa tendência é da negatividade. A nossa tendência é de ver o lado ruim, a nossa tendência é de murmurar, a nossa tendência é de caminhar assim como esses 9 para ser uma pessoa infeliz. Quando você resolve dar um passo diferente, você começa a mudar um hábito. Sabe por quê, na minha ótica, que para os 9 eles nem lembraram de agradecer? Porque eles não tinham esse hábito. Não era o normal deles. E aquele um, quem sabe, é um que sempre ficava tentando dar um passo diferente para mudar a sua atitude. Tem um professor que eu gosto muito dos vídeos dele, ele tem um canal chamado Neurovox, chamado Pedro Calabres, que ele diz o seguinte, ele diz que o nosso cérebro é tão negativo que uma prova que nós temos disso é que se você ganha 10 mil reais hoje, ou se você perde 10 mil reais hoje, o impacto de ganhar 10 mil reais dura poucas horas. Você vai ficar feliz, mas daqui a pouco você vai pensar, mas para pagar as contas ainda falta 5.
Ah, ganhei só 10, né? Tem tanta gente que ganha mais. Ah, 10 mil, o que dá para fazer com 10 mil também? Mas ele diz, se você perde 10 mil, essa negatividade te acompanha por dias, tira teu sono, tira tua fome, acaba com a tua vida. Ele diz, nós temos que ter essa consciência. O nosso cérebro, ele é pecador. O nosso cérebro foi treinado para não enxergar Deus, para não enxergar a gratidão, para não louvar, depois que o pecado entrou na nossa vida. E a nossa tendência é de cada 10 bênçãos, se a gente lutar, uma a gente volta para agradecer. De 10 oportunidades de felicidade, se a gente lutar, uma a gente consegue experimentar, mas a maré é contrária. O nosso hábito é outro. E é só você pensar nessa experiência. 10 mil, a alegria passa rápido se ganhar. Mas se você perde 10 mil, isso acompanha, quem sabe, a tua história. Daqui a 30 anos você vai ainda dizer, um dia eu perdi 10 mil reais num negócio. Nos acompanha. Aonde mais nós vemos o poder do hábito negativo e de como ele tem uma força contrária? Uma outra coisa. 80% das pessoas, segundo o New York Times, não conseguem cumprir as resoluções de ano novo. Do que a pessoa diz, eu vou mudar ano que vem, 80% não cumpre. E 80% para de cumprir no primeiro mês. Porque não vira hábito. E se não vira hábito, é difícil de praticar. É muito interessante que esse ouvir e falar, nós ouvimos o tempo inteiro a Bíblia nos dizendo, como você lida com a sua gratidão? Seja grato, faça uma oração, uma simples oração agradecendo pelo dia. Comece o seu dia lendo um versículo da Bíblia. Vá à igreja, fale bem uns dos outros, ore pelos outros, como foi o conselho do início. Sirva ao Senhor com alegria. O que você faz com o seu dinheiro? Abençoe a obra de Deus com o seu dinheiro, oferte, seja dizimista, mês a mês. Use do que Deus tem te dado e devolva uma parte como agradecimento a Deus. A gente ouve isso toda hora. A gente ouve, sabe a história de que quem faz assim é feliz? Mas volta e meia o que a gente faz? A Bíblia diz para agradecer. Ah, mas eu vou reclamar mesmo. A Bíblia diz para amar o meu irmão, mas eu não vou amar ninguém não. A Bíblia diz para a gente não murmurar e louvar. Ah, que chato. A Bíblia diz que o meu dinheiro também é uma forma que eu vivo para Deus. E o que eu faço com ele? Eu guardo para mim. E depois a gente ora e diz, Deus, o que está acontecendo que eu não sou feliz? Deus, por que a felicidade não bate à minha porta? Deus, por que eu estou passando por isso? Eu tenho uma boa notícia para todos nós. Existe uma força maior do que a força de vontade, que é a força do hábito. Porque se você se empolga pela força de vontade, você vai saber quantas vezes já foi derrotado por ela. Quantas vezes a força de vontade te derrubou e você se empolgou com ela. Aposte na força do hábito. Um pequeno passo, uma pequena direção que você muda, um pequeno caminho que vai mudar o teu olhar da vida. E você vai começar a perceber esse poder que ela tem. E a ciência moderna descobriu que tinha uma frase que antigamente dizia assim, eu já não tenho mais idade para mudar, porque eu sempre fui assim. Inclusive tinha uma novela, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Olha que frase bonita. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A psicologia hoje em dia tem falado não. Você nasceu assim, você cresceu assim, mas se você mudar os teus hábitos, você pode ser diferente. E eu quero dizer para você nessa noite, abre bem teu ouvido. Você pode ser feliz. A felicidade pode se tornar um hábito na tua vida. Você aprender a enxergar as bênçãos pode ser um hábito na tua vida. Você pode colher esse fruto tão especial que Deus nos dá. E para isso nós precisamos aprender a lutar contra esse hábito ruim e começar a dar passos para hábitos bons.
Tem um filme que ilustra muito bem isso. Tem um filme chamado Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu coloquei 2 imagens desse filme. Não sei quem já assistiu. É uma comédia romântica. Beck Bloom era uma moça que ela era viciada em compras. E ela tinha muitos cartões de crédito. Muitos cartões de crédito, daí ela via um cachecol diferente, ela passava num cartão, aquele não tinha mais saldo, ela passava em outro, e ela abria outro cartão para pagar, e o dinheiro que entrava ela usava para pagar aquelas parcelas, e usava outro cartão, até que ela diz, eu preciso mudar essa história, e ela toma a seguinte decisão, ela pega um balde de água, joga o cartão de crédito dentro e congela. Aí quando ela quer sair para comprar, o cartão está congelado. Só que o desespero é tão grande que ela fica lá com 2 secadores ligados assim, até secar o cartão, mas começa a ficar mais difícil o hábito ruim. E o livro ilustra isso muito bem, quando o autor ele diz assim, o autor do livro ele diz que ele tinha um desejo muito grande, o desejo dele era, olha, eu quero aprender a tocar violão e eu quero ler mais. Ele é professor universitário, eu quero ler mais. Eu quero aprender a tocar violão. Eu vou fazer isso todas as noites depois que eu chegar do trabalho. E o que acontecia? Ele chegava em casa cansado, olhava para o sofá, estava o controle da TV. Ele pegava o controle da TV, ligava a TV, assistia a TV, começava a bater o sono. Ele disse, amanhã eu toco o violão. Porque o violão está guardado lá no armário, dentro de uma capa. Amanhã eu pego ele lá. E livro, depois eu escolho que livro eu vou ler. E ele começou a perceber que ele fazia isso em um dia, ele fazia no outro dia, ele fazia no outro dia, ele fazia no outro dia, e no outro dia ele fazia a mesma coisa, chegava e dizia, é muito difícil tocar violão, eu não consigo. Ele dizia, não, minha vida é corrida demais, não dá tempo para ler nessa vida agitada que eu tenho. Aí um dia ele disse, não, pera um pouquinho, eu vou tomar vergonha na cara. Só que eu preciso mudar meu hábito. Ele pegou e tirou os controles tirou as pilhas do controle, não os controles da pilha, tirou as pilhas do controle, colocou dentro de um armário, fechou a gaveta e guardou a chave num lugar bem alto. Ele conta que as primeiras vezes ele chegou, se atirou no sofá, pegou o controle, esqueci, botei a pilha lá. E aí ele começou a fazer o seguinte, antes de sair de casa, ele já deixava o violão fora da capa, em cima do sofá e um livro. Quando ele chegava, ele pegava um pouquinho do violão, ele pegava um livro e ele disse, olha só, aprendi a tocar violão e estou lendo muito mais. Ele descobriu que nós precisamos combater os hábitos ruins e começar a dar passos para criar bons hábitos. Quais são os hábitos que roubam a felicidade da tua vida? Quais são os hábitos que têm contrariado o que você ouve e o que você pratica? Qual é o passo que você pode dar para mudar algum hábito? Eu quero compartilhar com vocês pequenos conselhos que nos ajudam a pensar sobre os hábitos e de como nós podemos mudar, de como nós podemos pegar essa batalha contra os hábitos que nos jogam para a infelicidade, para hábitos que nos levam a uma prática de ouvir e praticar. Um hábito muito simples que eu te convido a pensar em como colocar na tua vida, e se você já faz, que bom que você tem esse hábito. Comece toda manhã agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Nenhuma pessoa é igual quando ela começa o seu dia agradecendo. E se você participa às vezes do culto da manhã, para mim tem um fator muito interessante no culto da manhã. A despedida no culto da manhã das pessoas, quando estão indo embora para casa e dando a mão para a gente, culto das 9 às 10, normalmente é de uma gratidão pelo culto que participaram, pela música que cantaram, pela manhã que tiveram. Eu mesmo, hoje eu fiz o culto da manhã, eu cheguei em casa diferente do que eu normalmente chego. Porque de manhã, quando a gente já começa agradecendo, a nossa mente já começa habitada por coisas boas. Já começa habitada, perceptível aonde Deus está e o que Deus me deu que eu não posso esquecer no dia de hoje. Uma outra coisa para a sua manhã. Quando você for fazer uma refeição, coloque a prática de agradecer pelo alimento que você come.
Essa prática de agradecer pelo alimento que nós comemos, ela nos coloca numa prática de felicidade. Porque normalmente você já saboreia dizendo obrigado, Senhor, porque eu tenho que comer. Obrigado pelo alimento que o Senhor me dá. E ela nos coloca no olhar de amor, porque normalmente você diz obrigado pelo alimento que eu tenho e abençoa aqueles que não têm o que comer. Você começa, num pequeno hábito, a experimentar a felicidade que é uma refeição. Porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência de 10 leprosos. 320 dias uma comida boa. A gente come correndo, não fala nada, não agradece, não faz nada. Um dia que a comida está mais ou menos, que comida salgada. Nossa, a comida estava muito ruim hoje. Vira comentário do dia inteiro. E as tantas comidas boas que nós comemos e sequer dizemos obrigado, Deus. Quer uma outra dica para você? Não termine um dia sem pelo menos pensar em uma coisa que você pode dizer obrigado. Eu faço esse treinamento quando eu oro com as minhas filhas. Eu digo para elas, você tem motivo para agradecer pelo dia de hoje? Normalmente elas começam dizendo assim, tudo. Mas tudo é porque não querem pensar no motivo. Não, mas diz um motivo. Foi legal porque a minha coleguinha fez um desenho para mim. Se você não para agradecer, você nem percebe o papel que te entregaram. Ainda vai dizer, aquela pessoa me enchendo de papel. Mas quando você começa a exercitar a felicidade no seu dia a dia, a Bíblia nos ensina. Davi diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor. E eu vou buscar fazer isso. Todos os dias eu quero vir no seu templo. Eu quero meditar na sua palavra, eu quero aprender com Ele para que no dia de adversidade eu tenha força e que a minha vida seja feliz. Ele diz, eu aprendi, uma coisa eu quero pedir para Deus, Deus me ajuda a praticar, de todo dia ter um tempo para Ti e a sua vida será diferente. Meu querido, você já teve essa experiência de estar num dia de murmuração, de cansaço, de pessimismo, de reclamação, de falar disso, daquilo, e alguém falar assim, você pode orar pela refeição? A gente fica desconcertado. A gente diz, não, ora tu mesmo. E a gente não percebe, mas o dia vai nos engolindo, esse mau hábito vai nos engolindo, a gente nunca para agradecer. Um outro desafio que eu tenho para você é, comece a fazer dessa felicidade uma rotina para a vida das outras pessoas também. Que passo você pode dar para mudar o teu comportamento com alguém? Que passo você pode dar para estreitar um relacionamento infeliz que você tem? Será que é dar um passo contrário para dizer me perdoa? Será que é dar um passo contrário para dizer nossa, muito obrigado por tudo que você já fez por mim, mesmo que eu não agradeci? Que passo você pode dar para a tua vida começar a ter o gosto de ser feliz? Que passo você pode dar com a tua finança? Com o que você ouviu mais uma vez hoje? Que passo você pode dar daquilo que você quer aprender ou de costumes que você quer deixar? Eu quero dizer para você que o meu desejo não é que essa mensagem te empolgue para essa noite, mas que essa mensagem te conscientize que às vezes você precisa dar um passo muito pequeno para começar o caminho para chegar do outro lado. Normalmente nós queremos um impulso que diga, eu quero sair dessa situação, eu quero a felicidade. E normalmente nós esquecemos que para chegar lá, aonde você quer, Deus te convida a fazer assim. Dá um passo como leproso e começa a enxergar o que você está perdendo. A força do hábito tem mais poder do que a força de vontade. Jesus dizia, como em Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes, quando ele diz, olha, um homem que ouve a minha palavra e pratica, ele constrói a casa sobre a rocha. Em resumo, ele diz, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir temporal, nada o abala. Porque ouvir e praticar é de fato aonde Deus quer nos encontrar. E ele diz, mas tem gente que ouve e não pratica. E esse constrói a casa na areia. Sopra a chuva, desaba o rio e é grande a sua queda. Você já viu a queda de alguém que te surpreendeu? Que você diz, poxa, mas ele era tão feliz. Ele estava sempre para cima.
Poxa, mas ele parecia tão dedicado. Poxa. Às vezes a gente não percebe o grande risco que a gente corre quando o nosso ouvir não transforma o nosso praticar. E a felicidade vira rotina quando isso acontece. Essa noite você tem a oportunidade de pegar essa mensagem e fazer duas coisas com ela. Quem sabe nós poderíamos até ilustrar e dar um papelzinho com a mensagem dessa noite para cada um e colocar uma lata de lixo em cada porta na igreja. Você pode muito bem pegar tudo que você viveu essa noite, amassar bem, chegar na porta da igreja e colocar no lixo. Sabe como você faz isso? Quando você ouve, quando você até concorda, quando você diz que hoje foi legal, mas amanhã é segunda-feira, eu volto a fazer tudo do meu jeito. O meu profundo desejo é que a felicidade vire rotina na tua vida. Meu profundo desejo é que o dia de ser feliz é hoje. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.